fato curioso que o co-denunciado foi tentada a sua citação por carta rogatória. E qual seria o tratamento diferenciado que daria nesse caso em relação ao Eduardo? Não sei responder. Se ele tem um local certo, que estaria num destino certo no exterior, para um dos co-denunciados, valeria a regra da carta rogatória e para o Eduardo não? É a pergunta que se faz. É a pergunta que se faz. E um desses elementos é que a defensoria impugna e dizendo que aqui o segmento desse processo, sem obedecer à regra do artigo 368 do Código de Processo Penal, viola de nulidade todo o processo. Por quê? Retirou do réu de conhecer formalmente a imputação que está sendo feita. Ainda que se diga, mas pelas mídias sociais, pelas redes sociais, ele já conhece os fundamentos, conhece a denúncia. Não importa o seu conhecimento por outros meios. A lei não abre exceção para ninguém. Ele tem que ser formalmente comunicado da imputação que está se fazendo no juízo. Isso aí abriria a oportunidade de ele constituir um advogado da sua confiança. Abriria a oportunidade para que ele pudesse exercer a autodefesa no interrogatório. Abriria a oportunidade para que ele pudesse auxiliar a defesa técnica na produção probatória. E nada disso foi possível. E nada disso foi possível porque houve o descumprimento do disposto do artigo 368 do Código de Processo Penal. E entende a defensoria nesses termos que há nulidade processual. Mas voltaremos mais adiante a tratar especificamente da questão da nulidade e da citação por edital e os seus efeitos jurídicos. É um dos fundamentos que a defensoria traz também, como apresentou nas suas alegações finais, para o fundamento de reconhecer a nulidade processual. Mas antes, por dever, até por uma ordem organizacional de impugnações, a questão do impedimento. A defensoria entende aqui que o impedimento, como nós sabemos que é uma vedação da atividade jurisdicional do magistrado, do ministro, ela sequer a preclusão e também sequer a coisa julgada material em relação ao impedimento. Porque a qualquer tempo e grau de jurisdição poderá ser arguída, provada e demonstrada e que levará à nulidade da decisão condenatória, se assim for descumprida. E a defensoria faz essa impugnação do impedimento no sentido de que a imparcialidade do julgador, que é um conjunto essencial do sistema processual acusatório, essa imparcialidade, ela é fundante do sistema processual acusatório estabelecido na nossa Constituição. Por quê? O impedimento do julgador, o seu dever de estar isento, a sua isenção para o julgamento da causa, é um elemento fundante. Porque se há uma suspeição ou há um impedimento, todas as demais garantias caem por terra. Porque não adianta naquele processo onde se vai produzir a prova, se já tem sabidamente um julgador que está impedido ou suspeito. Não valeria as demais garantias constitucionais. É por isso que a garantia que dá a isenção do julgador, ela é fundante do sistema processual acusatório e está previsto expressamente na nossa Constituição. E aí poderia se dizer, mas quando do recebimento da denúncia, essa questão já foi superada. É verdade, foi um enfrentamento da turma sobre essa matéria do impedimento apresentado. E aqui eu digo, ministro Alexandre, que é muito mais confortável quando se alega um impedimento, porque sabemos que a suspeição há uma relação processual entre o julgador e as partes. Quanto ao impedimento, nós sabemos que é um critério objetivo. Se ela estiver presente e ali demonstrada, há imediata reconhecimento do impedimento do julgador de exercer a sua jurisdição naquele processo. É por isso que nós retomamos o tema e encarecidamente eu peço à Corte a reapreciação, a reavaliação, porque os fundamentos utilizados para, quando do recebimento da denúncia, os dois fundamentos utilizados, a meu ver, não teria aplicabilidade no caso concreto, com devido respeito, com devida licença. É a compreensão da defensoria. E digo por quê. Os precedentes citados para a rejeição do reconhecimento do impedimento diz respeito a crimes diversos. Faz precedentes, inclusive, do Pleno do Supremo Tribunal Federal, mas crimes diversos. É atentado à democracia, pederastia do patrimônio público. Ou seja, aqui nós temos um crime específico. Nós teríamos que analisar um impedimento sobre esse crime específico.